Este é o segundo episódio da série Como o Dinheiro do Mundo Funciona. No episódio anterior, a gente entendeu como que os Estados Unidos viraram o Banco do Mundo. Agora a gente vai entender como eles passaram a gastar mais do que ganham e criaram uma dívida gigante. Hoje, o passo seguinte da história é bem simples. O que acontece quando um país considerado o Banco do Mundo começa a gastar demais? Vamos ver com calma? Antes de falar de país, vamos falar de gente. Quem nunca gastou mais do que ganhou em algum momento da vida? Compra uma casa, compra um carro, passa um aperto, vem um imprevisto. O problema não é isso acontecer. O problema é isso virar rotina. Com países é a mesma coisa, só muda o tamanho dos números. Então vamos ver, quando um governo gasta mais do que arrecada em impostos, ele precisa cobrir a diferença. O mesmo acontece com a gente quando o salário, o rendimento, ele é menor do que aquilo que a gente gasta. As opções são bem parecidas. Ou a gente tem uma reserva começa a usar, ou tenta ganhar mais, aumentar salário, fazer uma renda extra. Em alguns casos, vende um patrimônio, mas quando nada disso funciona, é possível, a alternativa que fica é pegar um empréstimo. Mas tem uma coisa que a gente sabe na prática. Quando se cai numa situação como essa, a primeira reação que a gente toma é tentar estancar a sangria, ou seja, cortar gastos, parar de gastar mais do que ganha, pelo menos até as contas voltarem a caber no bolso. E quando nós falamos de gastar dinheiro, nós estamos falando em saída do dinheiro. Não importa se é investimento ou despesa. Em outro vídeo eu vou explicar direitinho a diferença entre investimento e despesa. Então, voltando ao governo dos Estados Unidos, gastos nas alturas, arrecadando menos. A solução foi pedir dinheiro emprestado dos bancos, das pessoas, das empresas, dos governos de outros países, das pessoas de outros países, tudo baseado primeiro no ouro, como vimos, e depois na confiança. Nos Estados Unidos, isso é feito por meio dos títulos do tesouro, uma promissória, um papagaio, uma promessa de pagamento com juros. Em linguagem mais simples ainda, né? É como se dissesse, me empresta dinheiro hoje que eu te devolvo lá na frente com juros. E quem compra esses títulos está financiando o governo. Agora vamos fazer uma pergunta importante. Por que o mundo aceitou financiar esses gastos por tanto tempo? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos passaram a ser vistos como o país mais confiável do planeta. Tinham a maior economia, a moeda mais usada e estabilidade política. E por muito tempo, como já falamos e vamos repetir, o ouro como referência e, sobretudo, garantia. Era como emprestar dinheiro para alguém que sempre paga. Demora um pouco, mas paga. Enquanto esta confiança existir, o sistema funciona. Em 1971, acontece um ponto-chave. O presidente Nixon decide acabar com o padrão ouro. A partir dali, os Estados Unidos poderiam emitir dólares sem ter ouro guardado. Isso deu liberdade para emitir mais dólares e gastar mais também. E os gastos vieram. Guerras longas e caras como no Vietnã, depois conflitos no Oriente Médio, aí vieram
os imprevistos, como a crise financeira de 2008, a pandemia de 2020, e toda vez que faltava dinheiro, a solução foi a mesma: emitir mais títulos do Tesouro Americano e, consequentemente, aumentar a dívida. Então, é assim, com o tempo, gastar mais do que ganhar para os Estados Unidos virou algo estrutural, virou rotina. Hoje, a dívida dos Estados Unidos passa dos 30 trilhões de dólares. Isso é mais do que o país produz em um ano inteiro. Então, esta dívida existe e precisa ser financiada. Ou seja, as pessoas, as empresas, os governos de outros países precisam continuar confiando. Mais um ponto importante: muita gente acha que a dívida dos Estados Unidos está toda na mão de outros países, principalmente a China. Isso não é verdade. Cerca de 75% da dívida americana está dentro do próprio país. Estão com fundos de pensão, bancos e investidores americanos. Só cerca de 25% que estão na mão de países estrangeiros. Isso ajuda a entender por que o sistema aguenta por tanto tempo. Em grande medida, é como se os Estados Unidos devessem para ele mesmo. A pergunta é: funciona? Resposta simples: está funcionando, mas não é infinito. Se os Estados Unidos gastaram tanto dinheiro, por que isso não virou um problema antes? Porque durante muito tempo, a grande parte desse dinheiro ficou nas mãos do sistema financeiro, bancos, imóveis, ações, etc. Quem regula esse dinheiro todo é o Banco Central Americano, que aumenta os juros e não deixa com que esse dinheiro chegue nas mãos das pessoas. Ou seja, o crédito para as pessoas fica muito caro. Daí não tem como comprar imóveis, carros, fazer viagens, mais comida. Quando isso acontece, vira inflação. O preço sobe porque tem mais gente querendo consumir. Mas em alguns momentos, como na pandemia, por exemplo, esse dinheiro acabou chegando nas pessoas, na vida real, virando salário, auxílio, crédito, prestação mais longa e, consequentemente, aumentando o consumo. Chegando aí no supermercado, no combustível, no aluguel. Ou seja, quanto mais dinheiro começa a disputar a mesma quantidade de produtos, os preços sobem, ou seja, inflação. Nos últimos anos, o mundo começou a olhar para isso com mais cuidado. Os Estados Unidos não deixam ninguém gastar mais. Nenhum país. Toda hora vemos interferências em países, em governos que querem fazer a mesma coisa que eles, se endividando para crescer, para investir em tecnologia, melhorar a vida das pessoas, saúde, educação, etc. A ordem mundial é sempre não. Não pode. Vocês não são confiáveis. Vão acabar quebrando e não pagando seus devedores. Por isso, alguns países começaram a diversificar, procurar outros mercados, reduzir investimento nos Estados Unidos. Ainda não é desconfiar, é ter mais cautela. Isso não é um colapso imediato, acho que está longe ainda. Até porque os Estados Unidos, com todo esse dinheiro, têm a força, construíram um exército fenomenal, investiram em tecnologia de ponta, tem o mundo digital, as big techs, controlando a comunicação no planeta inteiro, indústria farmacêutica, etc. Mas podemos afirmar que há uma mudança no comportamento. Então vamos fechar assim. Durante décadas, os Estados Unidos puderam gastar mais porque o mundo confia. Confiança no dólar, confiança no sistema. Mas a confiança não é eterna. No próximo episódio, a gente vai falar exatamente disso. Como a China entrou nesse sistema e por que agora está saindo.